Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 21 de abril de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis para realizarmos mais um estudo dessa obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo 2, que trata da mini-biografia da Regina. E nós estamos no meio do item 17, crítica e autocrítica, tá? Então, nós paramos nesse parágrafo que diz assim: quando começou, todo mundo já se achou aí? Quando começou a receber por psicografia comunicações do anônimo espírito, que apenas dizia ser seu amigo, desinteressou-se a pedido dele próprio, da sua identificação, concentrando-se no teor do conteúdo desses textos. Logo compreendeu que o texto não é bom e aceitável apenas porque vem assinado por um nome ilustre ou respeitável, nem mau ou desprezível, porque não tem assinatura ou aqui traz nada, quer dizer, de especial. Então ela entendeu, né, que um texto não é bom ou aceitável só porque vem assinado, tá? Porque o importante é a gente se concentrar no conteúdo da mensagem. E não se a assinatura é boa, se a assinatura não é boa, se tem algum timbre especial ou alguma coisa especial, tá? Aí ele diz aqui: além do mais, já aprendera a confiar no amigo. Não lhe faltaram veementes demonstrações de sabedoria e bom senso, e do carinho com os quais examinava seus problemas, ou da sobriedade e firmeza dos seus conselhos. Sentia na sua presença, além disso, aquilo que o médium aprende logo a distinguir e que chama vibração do espírito, né? Então ela sentia na sua presença, na presença do amigo espiritual, além disso, aquilo que o médium aprende logo a distinguir e que chama de vibração do espírito, o que equivale a um documento de identidade. Mesmo que alguém se aproximasse dela, tentando fazer-se passar por ele, isto, aliás, nunca aconteceu, ela saberia distinguir o verdadeiro do falso. Então, já havia entre ela e esse amigo, tá? Que ele nunca se identificou, nunca disse para ela qual era o nome dele, tanto que ela diz que é um espírito anônimo, né? Que era seu amigo, uma certa identidade, uma certa afinidade que fazia com que ela conseguisse ter a certeza quem é que estava ali, trazendo para ela aquela notícia, aquele texto, aquele assunto. Tanto que ela chama de vibração do espírito. Seria como um documento de identidade. Eu gostaria que vocês, eu já era para ter pedido isso a vocês, mas eu esqueci, que vocês pegassem aí o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e a Gênese. E deixem aí, livro dos médiuns, livro dos espíritos, a Gênese. E aqui, pegando esses três livros, livro dos médiuns, livro dos espíritos, a Gênese, tem também o Evangelho, mas eu não sei se vai dar tempo da gente ver o Evangelho hoje. Mas vamos lá ao livro dos médiuns. No livro dos médiuns, abram na questão 227. 227. Na questão 227, parte segunda, capítulo 20, da influência moral do médium, diz assim: se o médium, do ponto de vista da execução,
não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. Então, aqui o Hermínio fala sobre isso, que a Regina, no livro Diversidade dos Carismas, sentia na sua presença, na presença daquele amigo espiritual, aquilo que o médium aprende logo a distinguir e que chama de vibração do espírito, o que equivale a um documento de identidade. Mesmo que alguém se aproximasse dela, tentando fazer-se passar por ele, isto, aliás, nunca aconteceu, ela saberia distinguir o verdadeiro do falso. E aqui na questão 227 de O Livro dos Médiuns diz: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. E esta identificação, que é a tal da vibração, esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se, a afinidade. Então, ela tem afinidade com esse espírito que ela não sabe o nome. Ela diz que é o espírito anônimo, mas que é amigo dela. E quando ele se apresenta, ela sente essa vibração que ela não sente com nenhum outro. Por isso, nenhum pode tomar o lugar dele. É o que ele chama aqui, afinidade. Existe uma afinidade entre eles. A alma, continuando na questão 227 do Livro dos Médiuns, a alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons... Gente, desculpe aí o barulho, tá? Porque aqui na rua tá um tumulto danado. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos, que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, esse documento de identidade, essa vibração do espírito que ela sente com a proximidade, né, daquele companheiro, é o que nós chamamos aqui de afinidade. É o que o Kardec coloca aqui. Há uma afinidade muito grande entre a nossa companheira Regina e o espírito. E essa afinidade faz com que ela identifique a presença dele através vamos dizer assim, daquela energia que
tem uma identificação com ela. Então, nós já sabemos que através da afinidade vai se estabelecendo a sintonia. Vamos dar uma olhada também aqui no Livro dos Médiuns, na questão 105, terceiro parágrafo. Questão 105, no terceiro parágrafo. Deixa eu abrir. Terceiro parágrafo da questão 105. Diz assim, eu vou começar na terceira linha, que diz assim: quando o espírito nos aparece, eu estou na terceira linha, mais ou menos, do terceiro parágrafo. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos, do médium e do espírito, possam combinar-se entre eles. Que entre eles haja uma espécie de afinidade. E também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido ou só o é em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Então, é preciso também que haja uma espécie de afinidade fluídica entre os dois. E ele ainda diz aqui, e ainda algumas outras condições que nós desconhecemos, para que realmente se estabeleça essa ligação entre os dois. Então a gente vê como é complexo, de certa forma, esse contato entre o médium e o espírito. Porque vocês vejam, como diz Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, não é mesmo? Quantos espíritos agora, nesse exato momento, estão aqui à nossa volta? Vários deles. Mas nós estamos sentindo nesse momento algum tipo de ligação com algum deles? Algum tipo de vibração com algum deles? Não, eu pelo menos não. Então, a gente percebe que não é uma coisa simples. É algo muito mais complexo. Tanto que aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele diz que ainda tem outros fatores que vão influenciar nessa sintonia e que nós desconhecemos. Então, não é só querer, não é só a questão fluídica, a questão fluídica é importante, mas tem outras razões ainda que vão levar a esse tipo de coisa. Então, a gente vê como tem coisas ainda a serem estudadas por todos nós sobre essa questão dessa, que ela chama aqui, vibração do espírito, né?
esse documento de identidade. Vamos pegar aí no Livro dos Espíritos, na questão 467. 467. Ainda falando sobre isso. Está na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 467. Pode, Kardec pergunta assim aos espíritos, pode o homem eximir-se, quer dizer, libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Olha a afinidade aqui. Não é uma afinidade? A pessoa, né? A pessoa vai dizer assim, ai, mas está querendo dizer que eu me apego, eu tenho afinidade e sintonia com espíritos pouco elevados? Sim, é o que ele está dizendo aqui, na questão 467. Pode o espírito eximir-se, quer dizer, libertar-se da influência dos que procuram arrastá-lo ao mal? Ué, por que esse espírito tem alguma influência sobre mim? Por que existe essa influência? Porque eu sou vítima? Não. Em algum momento eu estabeleci uma sintonia com ele. Começa, ou melhor, eu estabeleci uma afinidade que acabou gerando uma sintonia. Né? Porque afinidade é sintonia. Alguma coisa eu fiz, ou melhor, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não é uma coisa que eu fiz, é algo que eu venho fazendo. Porque não é assim, eu fiz uma coisa, pá, na hora capturei algum espírito que estava flutuando por aqui e ele estabeleceu afinidade com ele. Afinidade é uma coisa que você vai construindo. Não é aos poucos. É como você conhece alguém. Aí você vai batendo papo, as pessoas vão se conhecendo, vão vendo os interesses comuns. Entende? Isso é uma coisa que leva tempo. Ela vai aos poucos, você vai construindo essa afinidade. Até que você realmente estabelece uma sintonia com ele. E aí, depois, quem é o mais forte nessa história? O mais forte vai dominar. O mais forte vai dominar. Há casos que o encarnado tem um poder sobre os desencarnados. É o que o pessoal chama de uma das piores obsessões que tem, que é a obsessão do encarnado para com o desencarnado. Se nós estudarmos os tipos de obsessão, nós vamos perceber que tem obsessão de encarnado para encarnado, dois encarnados, um obsidiando o outro. Aí tem gente, isso acontece? Acontece. Claro que acontece. Tem obsessão de desencarnado para desencarnado. Tem obsessão de desencarnado para encarnado. E tem a obsessão do encarnado para o desencarnado. Então, é o que ele diz aqui. Como libertar-se disso, né? Se o homem pode se libertar dessa influência? Pode. Porque esses espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Então, quando você tem um comportamento inadequado, ou adequado, porque a gente também atrai bons espíritos, né, gente? Não só apenas os ruins. Aqueles que simpatizam conosco se sentem atraídos. Por quê? Porque o que os atrai? As nossas ondas pensamento.
é o plug, as nossas ondas pensamento. Né? Então, eles se sentem, como diz aqui no Livro dos Espíritos, eles se sentem atraídos pelos nossos pensamentos, ou os que pelos seus pensamentos atraem. Então, como é que você vai se libertar de um espírito mau? Mudando o seu padrão vibratório, mudando o seu pensamento, para poder fazer o quê? O desligamento. Ah, mas é assim? Não. Por quê? Porque eu também não vou conseguir mudar o meu pensamento de uma hora para outra. Eu estou há tanto tempo com aquele padrão vibratório que é assim que acontece. A partir de hoje, não pensarei mais isso. É assim? É tipo aquele, a partir de hoje, eu terei paciência. Se você ter paciência é apenas dizer que você vai ter paciência? Claro que não. Se fosse assim, seria fácil, né? Basta dizer, a partir de hoje não serei mais egoísta. A partir de hoje não serei mais orgulhosa. É assim que funciona? Claro que não. Da mesma forma, mudar o nosso padrão vibratório, mudar o nosso pensamento, leva tempo. Enquanto isso não acontece, algemados, estamos algemados. Muito interessante essa questão com a 67. E agora vamos pegar aqui a Gênese. A Gênese, no capítulo 14, item 21. Dos fluidos, né? Esse capítulo é o mais famoso. Item 21. Diz assim, todo mundo já achou? Capítulo 14, item 21 de A Gênese? Diz assim, é possível, sem dúvida, evitar os homens que se saiba mal intencionados. Mas como sair da influência dos maus espíritos que surgem à nossa volta e se insinuam em toda parte para serem vistos? Muito interessante, né? Se eu sei que o sujeito que mora lá do outro lado da rua, falar até baixo, porque alguém pode pensar que eu estou realmente apontando alguém, né? Que ele tem algum problema. E eu faço o seguinte, quando ele estiver por perto, eu nem passo. Mas como evitar a influência dos maus espíritos? E aí ele diz aqui, o meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo a necessária prevenção. Então, depende de nós. Os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz então quando o ar é viciado? Saneia-se, purifica-o, destruindo o centro das pestilências, combatendo os eflúvios insalubres por correntes mais fortes de ar puro. A invasão dos maus fluidos é preciso opor-lhe bons fluidos. E como cada qual tem seu próprio perispírito, tá? E como cada qual tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, traz o remédio consigo mesmo. Basta depurar essa fonte e dar-lhe qualidades tais que sejam uma resistência para as más influências, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é, assim, uma couraça, a qual é preciso dar-lhe a melhor têmpera possível
equilíbrio, força, né? Como as qualidades do perispírito são proporcionais às da alma, olha só, as qualidades do perispírito são proporcionais à da alma. Torna-se necessário trabalhar em sua própria melhoria, porque as imperfeições da alma é que atraem os maus espíritos. Então, quem escolhe a sintonia com os espíritos é o indivíduo. Somos nós que escolhemos com quem teremos afinidade e com quem estabeleceremos sintonia. O espírito só entra em contato se ele conseguir, eu estou falando do desencarnado, ele só entra em contato conosco se ele conseguir acessar a nossa frequência. Por exemplo, quer dizer, sou eu que dou a permissão para que ele acesse a minha frequência. Aí, brincando, a gente diz, nós entregamos aos obsessores a senha do nosso Wi-Fi. Somos nós. Entendeu? E esse Wi-Fi seria a nossa glândula pineal, vamos dizer assim. Está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 3. Depois dá uma olhadinha aí. Somos nós que entregamos aos espíritos a senha do nosso Wi-Fi. Então, se ele não tiver a senha, ele não vai conseguir estabelecer ligação comigo. Sou eu que permito. Poderíamos dizer assim, sou eu que convido aquele espírito a estabelecer essa afinidade comigo. Então, é o que voltando aqui ao Hermínio de Miranda, quando ele diz, né, essa vibração, esse documento de identidade que permite que os espíritos entrem em contato, sintam a proximidade do outro. Então você pode sentir a proximidade do espírito. Por quê? Porque você estabeleceu uma sintonia com ele. Se você é uma pessoa que está sempre procurando, né, estudar, melhorar, renovar, reformar-se, você também vai sentir essa afinidade, essa vibração com a presença dos espíritos bons. Agora, você tem que saber perceber, sentir isso, né? Perceber ali uma mudança, alguma coisa. Então, continuando aqui ao livro do Hermínio de Miranda. Além do mais, a Regina orava com frequência, pedia assistência e proteção para que pudesse entender e controlar todo o conjunto de fenômenos, para ela desconhecidos, que ocorriam à sua volta. Queria compreender, né? Queria compreender aquilo, saber que teorias e explicações haviam por trás de tantas experiências curiosas. Desejava saber como cultivar tais faculdades, o que fazer delas, como selecioná-las e discipliná-las. Se numa página psicografada o espírito pusesse uma assinatura, ela sabia perfeitamente que o nome não fora inventado por ela nem acrescentado por mero palpite. Um manifestante que não desejasse assinar, não fazia. O que quisesse fazê-lo, identificava-se. Qual o problema? Nunca lhe passara pela cabeça que pudesse receber um soneto de Alta de Souza, no seu estilo, com sua métrica, no ritmo e com as imagens próprias da autora. Tratando de temática elevada, respeitado todos os princípios doutrinários, e a pequena peça literária não ser de Alta de Souza, por quê? Estaria ela falsificando a poesia da grande escritora? Alguém invisível estaria fazendo isso? A troco de quê? E que falsário competente seria esse? Imoralizado, porque as mensagens eram todas edificantes. Né? Eram todas edificantes. Se advertiam, contudo, é porque desconfiavam de suas faculdades ou de sua honestidade pessoal.
E aquilo a deixava não apenas confusa e desencantada, mas também insegura. Em suma, a crítica era desastrada e inibidora, em vez de ser cautelosa e construtiva. Aquilo marcou-a muito fundo. Com o tempo e ampliação de sua experiência, readquiriu a melhor parte da perdida confiança em si mesmo. Nunca mais, porém, conseguiria considerar os fenômenos mediúnicos que por ela se produziam com a mesma tranquila e espontânea segurança de outrora, quando recorria à sua própria crítica pessoal e aos seus raciocínios, a fim de avaliar os fenômenos insólitos, buscando, em primeiro lugar, a explicação mais óbvia, mais natural, menos sofisticada, né? Então, ela readquiriu uma parte da confiança, mas algo ficou danificado, vamos dizer assim, né? Foram tantas as críticas que ela recebeu que ela não conseguiu mais ter aquela naturalidade de que ela tinha antes para realizar o trabalho, para fazer uma análise do trabalho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas, porque a gente pode realmente criar um obstáculo para a pessoa. Lembra quando a gente... Eu vou pegar aqui rapidinho, só para a gente relembrar esse fato. Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, onde está os 10 mandamentos. Mandamento 5º, não mateis. Mandamento 7º, não roubeis. Não mateis, não roubeis. Olha o que ele diz aqui. Com o tempo e ampliação de sua experiência, readquiriu a melhor parte da perdida confiança em si mesmo. Ela readquiriu a melhor parte da perdida confiança. Percebeu? Ela não readquiriu a confiança toda. Ela readquiriu a melhor parte da perdida confiança. Então, se foi a melhor parte, ela não adquiriu a confiança toda. Então, alguém roubou a confiança dela, ou não. Olha aqui, voltando aqui lá no Evangelho, no capítulo 1, tá lá. Não roubeis, não mateis. Então, alguém com suas críticas exacerbadas roubou a confiança dela. Tanto é que ela não conseguiu readquirir toda a confiança. E ele diz aqui, ó, nunca mais, porém, conseguiria considerar os fenômenos mediúnicos que por ela se produziam com a mesma tranquila e espontânea segurança de outrora. Alguém matou essa confiança dela. Alguém roubou essa confiança dela. Então, quando aqui nos 10 mandamentos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2, está lá. 5º, não mateis. 7º, não roubeis. É isso aqui. Não mateis, ponto. Não roubeis, ponto. Então, alguém, de tanto criticá-la, acabou roubando dela toda essa confiança que ela tinha. Tanto que ele diz, nunca mais, porém, conseguiria. Não foi uma coisa que durou alguns anos. Nunca mais.
pelo menos nessa encarnação. Então alguém realmente roubou isso dela, matou isso nela. Perceberam? E aqui diz assim, ó, ocasionalmente valia-se da competente opinião de seu amigo espiritual, que ela não sabia o nome, mas não se sentia à vontade para importuná-la a cada momento, como se ele estivesse permanentemente à sua disposição. Tinha, contudo, íntima e inabalável convicção de que não estava fraudando, nem era vítima da ilusão ou de alucinações sensoriais. Sua mente continuava a funcionar normalmente. Ela dava perfeita conta de todos os seus deveres profissionais e pessoais. Comportava-se exemplarmente, não era dada a vícios de espécie alguma. Entretanto, entregava-se com regularidade à prece e à meditação. Por que e para que iria mistificar ou estimular a produção de fenômenos que, afinal de contas, muitas vezes, só lhe traziam dissabores e angústias, representavam mistérios impenetráveis ao seu entendimento, ou estavam fora e além do seu próprio entendimento? No estado de vigília, jamais teria sido capaz de escrever, em minutos, um soneto no estilo de Alta de Souza, ou de quem quer que fosse, ou uma comunicação como as de seu amigo ou do Dr. Bezerra, que traziam conceitos e informações que ela ignorava ou até contrariavam posturas pessoais dela. Então ela sabia que ela não estava fazendo nada de errado, mas as críticas continuavam massacrando ao ponto dela, né, da Regina, nunca mais, como diz o Hermínio, conseguir aquela tranquilidade, aquela segurança que antes ela possuía. Agora vamos entrar aqui no 18º, o 18, o crivo da razão. A sensação de segurança quanto à autenticidade de suas faculdades, cruamente colocadas sob suspeita e bloqueadas por inúmeros freios e proibições, acabou por criar em seu espírito um exagerado sentimento de autocrítica, que ela levaria muito tempo, não para eliminar de todo, mas para superar. Olha o não mateis e não roubeis aí. Ela não conseguiu eliminar de todo, mas buscava superar. E aqui abordamos outro aspecto que vale a pena destacar. Claro que o médium não deve e não pode, se não se perde, ser crédulo e irresponsável, aceitando como bom tudo quanto lhe ocorra, ou qualquer texto que produza, ou qualquer visão que tenha, simplesmente porque provém, ou assim ele supõe, dos espíritos. Então, mais uma vez, Hermínio chama atenção para essa credulidade que muitos possuem, porque uma mensagem vem dos espíritos. Novamente ele chama atenção, tá? E ele diz aqui que o espírito não pode. E se ele ficar aceitando, ele pode se perder. Né? Aí muitas vezes vai dizendo assim, mas coisa chata, toda hora vai e volta nesse assunto. Por que será que Hermínio, aqui nessa obra, vira e mexe, ele volta nesse assunto? Porque é um assunto, como ele diz aqui, que vale a pena destacar. Porque é um assunto muito importante. E é uma coisa que acontece com regularidade. E a gente vê isso toda hora. A gente vê isso.
pessoas que organizam a sua casa espírita pelas informações que vêm do alto. Vão pintar a casa de que cor? Vamos consultar os espíritos. Vai ter reunião ou não vai ter reunião? Vamos consultar os espíritos. E outras coisitas mais. Vamos consultar os espíritos. Tá? Então, ele chama atenção para isso. E tem gente publicando livros com essas informações tolas que vêm da espiritualidade. Bota uma capa bonita e lá vamos. Mistura coisas adequadas com coisas inadequadas e vamos embora. E aqui ele continua. A realidade é bem outra. Se os fenômenos provêm dos espíritos, deve examiná-los com a maior atenção e senso crítico para evitar envolvimentos indesejáveis e até obsessões, ainda menos desejáveis. Vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Médiuns, na questão 266. 266. Parte 2ª, capítulo 24, da identidade dos espíritos. O que não falta é informação do Pentateuco sobre isso, né? Então ele diz aqui, ó. 266. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito, que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Então, se tudo que vier dos espíritos, peraí, vou analisar, vou levar para um outro companheiro analisar, vamos pesquisar, o espírito acaba se cansando. Porque ele vai ver que ali ele não vai conseguir folga, vamos dizer assim, facilidade de penetração. Aí ele diz aqui, repetimos, olha aqui, repetimos. Então é assunto para ser repetido mesmo. Este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. No início, ela pode até enganar, mas se você começar a cavar, você vai encontrar. Você vai encontrar. Os bons espíritos nunca se ofendem com com essa pesquisa, né, rigorosa, com essa crítica rigorosa, pois que eles próprios a aconselham. E porque nada tem que temer do exame. Então, os espíritos superiores, eles até gostam e não têm medo. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos, olha só o que ele diz, qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos, que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar
e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então, se alguém chega para você ou para a Assembleia da Casa Espírita e diz assim: recebemos uma mensagem da equipe espiritual da casa e a mensagem diz que a partir de agora teremos que trabalhar assim, 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 assim. Se você achar que alguma coisa ali não tá legal, você tem toda a obrigação de pedir as explicações necessárias para você formar uma opinião segura daquela informação. Não é tratar de atender logo. Não. Você tem que saber com certeza. Quem foi o espírito que mandou? Ah, foi fulano de tal. Como é que você tem certeza que é ele? Essa pergunta já mata. A gente sabe disso. Não é verdade? Já mata. Porque às vezes o médium vai se sentir o quê? Você está desconfiando de mim? Não. Eu estou apenas fazendo o que os amigos espirituais falam no livro dos médiuns, na questão 266. É isso aí. Você não está desconfiando dele. Você está fazendo o que eles mandam. E o que eles mandam? Pesar e meditar. Submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberem. Todas. E a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formar opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Se o médium se melindrar, tem coisa aí. Porque ele diz aqui que os espíritos, os bons espíritos, nunca se ofendem com isso, pois são eles mesmos que aconselham a fazer isso. Então, se alguém se arrepiar, opa, tem algo errado. Então, a gente tá aqui. Agora, a gente tem coragem de fazer? E ainda aqui no Livro dos Médiuns, vamos dar uma olhadinha no capítulo 31. Vocês estão, quem está fazendo o Livro dos Médiuns, está até estudando esse capítulo 31. No capítulo 31, vamos dar uma olhadinha no item 24. Parte segunda, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Eu vou pegar o terceiro parágrafo do item 24. Terceiro parágrafo do item 24. É uma comunicação de Jorge, o espírito familiar. Último parágrafo aqui, do capítulo 31, Dissertações Espíritas. É o item 24, até em algarismo romano, né? Aí o terceiro parágrafo diz assim: é excelente o trabalho de exame das comunicações. É excelente. Ele não disse nem é bom. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e, principalmente, as respostas. Então, ele é bem direto. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Então, ele está dizendo que errar é fácil para qualquer um, mesmo para os espíritos animados de boas intenções. Kardec, não perguntaram a Kardec qual o melhor médium. Ele disse, aquele foi menos enganado. Se ele diz
que é aquele que é o menos enganado, ele está querendo dizer o quê? Que todos eles podem ser enganados. Todos os médios podem ser enganados. Entendeu? Então, não tem esse negócio do médio dizer assim, como eu já ouvi uma vez, quando eu questionei uma questão. Um médio disse para mim, eu vivo cercado por esses espíritos bons. Será que eu cometo erro? Será que tudo que eu recebo não é bom? Afinal, eu vivo cercado por esses bons espíritos. Eu, do jeito que eu sou um espírito rebelde, mas graças a Deus vem melhorando, eu tinha uma resposta da ponta da língua, mas graças a Deus eu não dei. Não dei. Porque ele disse aqui, gente, nenhum de nós pode se considerar imbatível. Entendeu? Nós estudamos sobre afinidade e sintonia aí. Vai que, de repente, é aquele famoso detalhe que eu já ouvi da espiritualidade uma vez num estudo. Não me lembro bem qual o espírito falou. Se o espírito disser, o médium, né, eu nunca correrei risco de uma obsessão, já está obsediado. Aquele que disser, eu nunca terei uma obsessão, já está obsediado. Porque ele está dizendo o quê? Gente, não é? Então é o que ele diz aqui, nesse item 24, né? O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, é aquele que, vou abordar um assunto. Aí ele pega, começa a abordar o assunto numa linha, em 2 linhas, ele abordou o assunto. Tipo assim, estamos fazendo um estudo, né? Falando sobre a necessidade de investigar as comunicações que vêm do alto, de analisar. Aí a gente dá uma aula sobre isso e diz assim, o assunto já está esgotado. Não temos mais nada a falar sobre esse assunto. Manda aprender que está obsediado. Um assunto desse jeito, né? E você dá uma aula, dá uma explicação e diz, esgotamos o assunto, está com problema. Está com problema. Não, isso aí tem que ser repetido, repetido, repetido várias vezes. Então ele diz aqui, a lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas, questões aí ortográficas, tá? Questões do português, textos muito mal escritos, que às vezes você tem que pegar até, você diz assim, gente, eu não consigo nem entender o que está escrito. Porque às vezes a pessoa, né, não fez concordância, e aquelas coisas que a gente sabe, que torna o texto difícil de compreensão, Aí ele diz aqui, é o que ele falou, a indiferença para com certas formas convindas. Todas estas razões e muitas outras vos criam dever de só limitada confiança dispensardes ao que obtiverdes, subordinando sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Mesmo quando se trate das mais autênticas comunicações, você tem que examinar até a exaustão. Jorge, Espírito Familiar. E é claro que a espiritualidade não encerrou esse assunto. Daqui a pouco,
no outro texto, no outro estudo, a gente vai voltar novamente nesse assunto. A gente vai pegar novamente esse assunto. Quer ver um exemplo? A aula que a Denise vai dar hoje, nos ensinos de Jesus, vai ser uma base para a aula de amanhã das parábolas. Então, Denise já sabe. Manda ver no assunto hoje, porque amanhã as parábolas vai estar muito em cima da aula que ela vai dar hoje dos ensinos de Jesus. É o assunto se revisando, é o assunto voltando à tona. Por que será que a aula dela de hoje dos ensinos de Jesus tem a ver com as parábolas de amanhã? É algum tema que a gente precisa bater muito. Entendeu? Ah, é o acaso. É o acaso. Todo mundo sabe que o acaso não existe. Então, vamos continuar aqui para a gente encerrar, ler mais um pedacinho. Se são produtos de sua fantasia e distúrbios mentais ou emocionais, então a coisa é ainda mais grave, pois está sofrendo distúrbios mentais ou emocionais. Desculpe, se são produtos de sua fantasia e automistificação, então a coisa é ainda mais grave, pois está sofrendo distúrbios mentais ou emocionais. Então, tudo isso que ela está vivendo, né? Terá de ter bom senso para identificar a falsidade e a coragem de rejeitá-la sumariamente, se é que deseja e pretende preservar sua própria integridade e identidade. Bom senso como? Se, por exemplo, um texto psicografado for confuso, inconclusivo, mal escrito, olha as formas convindas aí. Mal escrito, ridículo, fantasioso, é certo provir de espíritos desarmonizados e perturbados. Aí diz o Hermínio, já tive a oportunidade de ter em mãos textos assim, que pretendiam ser, segundo as assinaturas neles existentes, de autoria das maiores figuras do pensamento universal na filosofia e na teologia, como Sócrates, por exemplo. Faltou aí bom senso, como também espírito crítico, por mínimo que fosse, e sobrou confiança, ingenuidade ou vaidade. Essa confiança, essa coisa, né? Eu posso, eu sou mais. Faltou o crivo da razão de que nos falou Kardec. E para a gente encerrar a aula de hoje, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 10, quinto parágrafo. Capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas? Os falsos profetas da erraticidade. É o item 10, mas eu vou ver do quinto ao sétimo parágrafo, tá? Todo mundo aí já abriu? Capítulo 21, item 10. Aí você conta aí. Quinto parágrafo. Diz assim, novamente voltando à mesma questão. Repeli, sem condescendência, todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. Isolamento quer dizer isolamento, tá? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes, ou há sempre nesses casos
motivo legítimo de suspeição. Carmen, lê o parágrafo 6 para mim. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem às práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. Verinha, lê o último parágrafo. É o 7º parágrafo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Veja-se introdução, parágrafo 2º, verificação universal do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23 da Obsessão. Eu só vou fazer uma correçãozinha na leitura, Verinha, porque tem gente que pode estar ouvindo sem o livro. Porque aqui está assim, olha. As comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão, e não justificarão, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos. Quer dizer, está querendo dizer o seguinte, se um grupo estiver fascinado e iludido, não haverá tanto perigo se os outros grupos estiverem no trabalho firme de fazer a crítica daquela mensagem. E aí é o que ele diz aqui. Desculpa, eu li errado mesmo. Esses outros grupos justiçarão, quer dizer, levarão à justiça rapidamente esses ditados mentirosos. Irão revelar, desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos. Então, ele diz aqui, ó, pode um médium ser fascinado e iludido um grupo? Pode. Um médium pode estar fascinado e todo um grupo pode estar iludido. Mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto. Então, quando um grupo recebe uma mensagem, é de bom tom que ele divulgue essa mensagem para os outros grupos, para outros trabalhadores da casa, para que todos possam analisar. Porque se um médium ou um grupo
aceitar a mensagem mistificadora, os outros grupos terão a oportunidade de corrigir esse erro e desmascarar aqueles espíritos mistificadores ou maus. Por isso, da importância de se ter um grupo na casa espírita, ou mais de um grupo é o ideal, para analisar tudo que chega do plano espiritual. E não é um grupo da casa, chegou a mensagem, vamos fazer assim, e todo mundo aceita. Não, é preciso analisar. Antes de se colocar aquilo em prática, aquela orientação que vem do plano espiritual, precisamos sentar, ler, analisar, pesquisar, ver se está de acordo com as orientações kardecianas, entendeu? Se está de acordo com o Evangelho. E só depois de muita análise é que nós vamos, sim, implementar aquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é um médium chegar, ó, eu trouxe isso aqui, essa novidade, o plano espiritual, o orientador da casa mandou. Vamos fazer. Não é assim. Não é assim. Dá trabalho? Dá. Pode criar algumas questiúnculas dentro da casa? Pode. Mas a espiritualidade diz que nós precisamos fazer essa análise para que amanhã a gente não seja acusado de irresponsabilidade ou leviandade. Porque a espiritualidade vai dizer o quê? Você não sabia? Como não sabia? Que você tinha que fazer essa pesquisa. Várias obras espíritas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, mandam que você faça. Então você não estudou o Pentateuco? Então você não estudou as obras básicas? Só tem essa alegação a fazer. Porque se você estudou, você sabe o que tem que fazer. E como dizem os amigos espirituais, todo médium pode ser enganado. Como ele disse, errar é fácil. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode falar, Carmen. Mais explicado é impossível, mas é sempre bom a gente estar lembrando disso tudo aí. Nossa, cada orientação que a gente fica assim, quando a gente trabalha numa casa e vê questões, às vezes, que estão se desviando do Evangelho, do Pentateuco, que desvia fácil, muito fácil. Tanto que ele falou, é fácil. É muito fácil acontecer isso. E aí eu vejo muitas vezes o médium incomodado quando vem uma mensagem através dele, né? Porque ele é um veículo, e ele acha que é responsável por aquela mensagem total, entendeu? Isso é que eu acho que acontece muito. Ele se sentir responsável por uma mensagem que não foi boa, de um bom espírito, né? Como ele se achar que só vem espírito importante por ele, né? É isso aí. É difícil. Mas é muito bom. Alguém mais, Eloá, quer falar alguma coisa? Alô? Tô, né? Tá me escutando? Tô. Não. Deve ser. A gente não tem nem ideia, né? A gente entra no trabalho e as coisas vão desenvolvendo numa rapidez, e como é importante isso tudo que está sendo falado, estudado, muito importante. Olha, a gente fica até, quando está fora, não está trabalhando, fica até com medo, né? A facilidade de se enganar, né? De se deixar ser enganado. Na verdade, os estudos estão todos aí, né? Para ser lembrado todo dia, para quem está nesse trabalho. Os temas se repetem, né? Se repetem. Exatamente, exatamente. E não é à toa, como você falou, não é por acaso. O acaso não existe. O acaso não existe. Né? O acaso não existe.
Então, quer dizer, se tiver uma outra oportunidade, fica muito mais ligado, fica muito mais atento, né? Inclusive, achei muito interessante isso que tu falou da casa, né? Sobre as comunicações que chegam, isso aí é um risco danado. Não sei se foi você que contou no local que daí fizeram um Ah, negócio sim, fazer o de circo para vela, iluminar a para casa. rezar, que não sei Dizer, o quê, uma que tinha corrente. Quem contava essa vindo. história era o Paulo Brandão. Paulo, Pois é. Paulo contava essa história para gente lá. O pessoal fazia o circo com a vela para iluminar a casa. Iluminar a casa, Eu me lembro do exatamente. E Paulo. aquela da poltrona de veludo no meio também para sentar em identidade, para sentar o médium. Ah, exatamente. Cadeira de veludo, né, gente? Cada coisa, né? Cada Que coisa. inimaginável, É isso mas aí. é possível de acontecer. Então, meus amigos, vamos dar uma paradinha agora, tá? Vou fazer a nossa prece, vou pedir para a Inteina fazer. E às 18h30 a Denise entra com o estudo dos ensinos de Jesus. Já dei o spoiler, que vai ser base do estudo amanhã das parábolas. E lembrando que, infelizmente, nós não teremos o nosso painel espírita às 19h30, mas faremos o estudo do Evangelho nesse mesmo horário, 19h30, tá? E às 20h30. E aí eu vou tentar agendar essa aula de hoje, que ele daria, no dia 5 de maio. Tá bom? Então eu espero contar com a presença de vocês aí no Evangelho. Ideína, pode fazer a prece, por favor? Elevando nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por esse estudo, agradecendo a equipe de luz que ampara todos, para que se faça presente no coração de cada irmão. Os irmãos desencarnados que conosco caminham, possam eles compreender, serem instruídos, para que possam seguir suas jornadas na paz e na luz. Obrigada por tudo, Senhor. Muito agradecidos estamos por esses companheiros que nos acolhem. E que a estudo de hoje fica no nosso coração e nossa consciência, para que termos o discernimento de tudo aquilo que a nós é passado. Fiquem conosco, Senhor, nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Às 18h30 estaremos de volta para os sinos de Jesus.
Oi, Carmen, boa tarde. Eu marquei errado Oi, o negócio querida. aqui, 22/4, O quê? 2022. Tá.